Salve, galera! Amanhã tem um jogaço de futebol. A seleção brasileira vai enfrentar a França às 17 horas e temos aqui esse corte do Jogo Aberto da Band analisando a provável escalação da seleção brasileira. Participe do vídeo com o seu comentário, deixe aqui o seu palpite para o jogo, comente, fale aqui quem que você acha melhor, posição por posição, se você quiser, né? Quem que você deixaria de fora, quem que você escalaria na seleção brasileira, no time titular, tá bom? Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Porque eu quero apresentar números que condizem com a situação dele na seleção brasileira. Todo mundo acompanha a carreira do Ancelotti de longa data, mas aqui restringimos pelo menos o nosso espectro com números da seleção. São 8 jogos, pouca coisa ainda, não é? 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, uma lá na altitude boliviana, vale lembrar. O aproveitamento é de 58,3%. É pouco, hein? Poderia ser melhor, mas se ganhar a Copa do Mundo, ninguém vai lembrar disso aqui, não isso é? E aí são 14 gols marcados e apenas 5 sofridos. Muitos dizem que o mérito até agora é reestabelecer a defesa da seleção brasileira, que tomava muitos gols, que não estava no seu melhor momento. Tá aqui um especialista em defesa, Edu Dracena. Porém, ele vai de 4 atacantes para enfrentar uma seleção poderosa, uma das mais conceituadas nos últimos anos, a França. E aqui a gente tem uma espécie de prévia, porque não é ainda nada garantido, não tem nada confirmado, a não ser Léo Pereira, né? Que ele disse que será testado como titular, mais confortável, sem o Militão ali, né? Mas, enfim, Ancelotti... Não, vamos de Léo Dias. Chega de Léo Dias, chega de fofoca, né? Olha, Ronaldo, apesar dos pesares, quem está despontando na frente para substituir o Alisson é o Ederson. Você acha que ele será o goleiro titular? Eu vou falar a verdade para você, viu, Mina Renata? Eu ouvi o Ancelotti falando ainda hoje que ele já tem os 3 goleiros que ele vai levar para a Copa. Ele está mais ou menos assim com o Neymar. E os 3 goleiros ele já tem. Eu acho que aquele que for jogar contra a França, que pegue muito, senão vai ficar fora. Porque o Hugo foi chamado agora praticamente para fazer parte do grupo. Então, eu acho que aquele que inventar a França ou vai direto para a Copa ou vai ficar no Brasil. Não foi essa a pergunta que ela fez. Perguntou se ele vai jogar ou não. Eu não colocaria ele. Não, mas não é a sua opinião. Eu quero saber pensando com a cabeça do Ancelotti. Olha lá, agora minha opinião não é assistir, então você não atrapalha, assistir. Quando ela fizer a pergunta pra você, não, então tá bom. Você responde. Então tá bom, deixa eu reformular a pergunta. Tá. Pra você, o Ederson será titular especificamente para essa partida contra a França? Não será. Você me perguntou, pra mim tem que ser o Hugo, pra ser testado, pra ser colocado à prova, pra ir pra Copa do Mundo. Ele já foi testado, né? E o resultado foi ruim, né, cara? Não foi bom não, hein? Quando ele jogou pela seleção brasileira, decepcionou, né? Eu colocaria o Hugo. Pronto. Então, Edu Dracena, para você o Ederson sai na frente para ganhar essa vaga nesta partida? Sai, com certeza sai, Renato. O Hugo foi convocado porque o Alisson machucou. Então tem que ser a coerência. Então tem que colocar o Ederson para jogar. Cicinho. O Ronaldo, ele dá aula, né? Xarope. Eu acho que é o Ederson. Ele é o fujão número 2. Um é o Renato Gaúcho, mas ele é o 2. Não, mas é o Ederson. Chico, realmente seria o Alisson, imagino eu. Porém, cortado, quem assume essa titularidade? Eu acho que por hierarquia, o Ederson também, muitos anos na Europa, né? No City, agora na Turquia. E aí o Bento, me parece, né, que como ele vem levando constantemente, embora na Arábia seja também. Ô, Chico, você tá parecendo o Roger, velho. Não, por quê? Quem vai ser o titular? Ela perguntou. Não é fácil. Já respondi, o Ederson. O Ederson, só tô dizendo que pela hierarquia, os outros são os na comparação com os demais, o Ederson tá na frente. Não tem como, nesse primeiro momento é ele. E lembrando, Sgarbi, que o Ancelotti... O Hugo Souza, cara, ele não passa confiança, né? Ele é 8 ou 80. Ele entregou de presente um gol para o Flamengo e fez uma defesaça, né? Aquele voleio do Arrascaeta, né? Então, assim, é um cara inseguro, né? Até por tempo, ele não conseguiu testar talvez mais jogadores,
provavelmente ele tenha curiosidade, como é de perto, no dia a dia, ali no bastidor, conviver com alguns atletas. Mas ele deu uma chance para o Hugo Souza no jogo contra o Japão, que é uma derrota, né, do Brasil. O Brasil tem duas derrotas. Obrigado, Fabrício, viu? Que é o zagueiro mais rápido, ligeirinho. Arrebentou com o Hugo. Não, porque, na verdade, ele deu chance. Agora, o Ederson é um goleiro experiente, reconhecido. Com certeza, o Ancelotti acompanhou mais jogos do Ederson do que de muitos jogadores aí da seleção brasileira ao longo da carreira. Não, o Ederson muito tempo de Manchester City, né, com certeza. O que você falou de teste no gol, justamente o Ederson. Imagino também que o Alisson seja o titular, Ederson vai ter uma chance. Mas tem alguns testes já no time, né? O Léo Pereira, na minha opinião, é um teste certíssimo do Ancelotti. Pô, tá jogando muita bola aqui no Brasil há muito tempo, é um cara que merece essa oportunidade. Do goleiro só. É do goleiro só. Não, mas podem ampliar o leque. Tá tudo certo. O São Paulino tá baixando o Roger. Pode ampliar o leque, dá uma seguradinha, doutor, dá uma segurada. Não, mas são testes, né? Tanto que ele convocou jovens jogadores que não foram convocados ainda. Raião, exemplo. O Igor Thiago também no ataque. São jogadores que... E se vai tirar também, se errou, o Alisson errou contra a Croácia e contra a Bélgica. E continua. E aí? Então, se é pra tirar, como não, pra tirar? O Hugo, na minha opinião, tem que estar na Copa. Eu penso isso. Simples. E aí, No banco, Marco? né? A questão de quem chega por último pega o fim da fila. Então o Hugo vai ficar Pega no o fim fura da fila? fila entre esses três que eram os titulares, os convocados. Agora o Hugo chega na ausência do Alisson. Claro que é Alisson. Eu ainda acho que entre Bento e Hugo eu fico o Hugo. Eu também fico com o Hugo. Eu levaria Alisson. Daí eu concordo, galera. O Bento, cara, o Hugo é melhor que o Bento, viu? Isso quer dizer que o Bento tá no fim da fila, né? Pra mim, né, cara? Minha opinião, né? Mas eu acho que o Ederson tem que ser o titular. Ederson e Hugo, porque está jogando uma liga forte, que é a do Brasil, está fazendo um ótimo trabalho, parece ser diferente dos outros dois. A gente tem que ter goleiros um pouco diferentes. Especialista em pênalti. Especialista em pênalti, então eu levaria esses três. Realmente, eu tava vendo os goleiros da França também, né? Eu sempre erro a pronúncia, mas é o Manu, né? Que é um Manu? A gente tem o Samba também, que é um goleiro menos. Traz o menu. E o Chevalier. São três bons goleiros e diferentes. Por que não, né? Agora, eu quero falar com você, Everton Guimarães, sobre novidades na seleção. Se por um acaso o Léo Pereira jogar com o Bremer ou com o Ibañez, é uma zaga inédita, não é? Que não vimos ainda na seleção. Aí a gente colocou ali o Casemiro, que é um titular absoluto, que jogaria com o Bruno Guimarães, mas na ausência do Bruno, tem o Andrei Santos, tem o Fabinho, enfim, o Danilo, que está muito bem no Botafogo, fazendo gols, chegando na área. Então, eu tô curiosa para ver quais serão as opções para essa partida, porque não é qualquer seleção, não. É a França. E se não abrir o olho, pode ser um jogo muito, muito dolorido para o Brasil. Renata, eu tenho um ranço da França que você não faz ideia. Mas um ranço. Porque eu só lembro de derrotas, tragédias em Copas, derrotas e mais derrotas, né? Então eu tenho um ranço danado da seleção francesa. Mas vamos lá. Eu tenho um certo receio. O Léo Pereira, eu acho um zagueiro técnico, um zagueiro de pouca explosão. Me incomoda um pouco. Futebol de muita força, principalmente seleção francesa. Esse lado esquerdo com o Douglas Santos. Aí o Douglas Santos, eu acredito até que ele já está na Copa. Me agrada muito um outro jogador que foi convocado, que é do Cruzeiro, que é o Kaique. O Kaique é um lateral muito jovem, mas de um grande potencial, principalmente físico. Inclusive, hoje a informação de que o Bolonha, o Betis, estão querendo levá-lo, mas acho que ele é um lateral para algo muito maior. Acho que o Douglas Santos pode ganhar um bom concorrente pelo lado esquerdo, Renata, que é o Kaique, mas eu acho que o Douglas Santos ainda está na frente. O Léo Pereira acho tecnicamente muito bom, mas zagueiro de pouca explosão. Me incomoda um pouco. Sobre a questão do restante da formação... Bom é o Fabrício Bruno, né? Tem explosão, mas falha pra caramba. Acho que nós estamos dentro do previsto, mas uma pergunta que você não me fez, eu vou aproveitar, já que você falou que eu poderia ampliar o leque. Entre Hugo e Bento, eu levaria o Everson do Atlético. O lutador de MMA que causou aquela confusão, pancadaria generalizada? Esse daí que você levaria? Tá de brincadeira, né, cara? Você tá louco, né? Mas que absurdo. Se o Everson fizesse aí em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o que faz aqui no Atlético, o problema é que nós estamos aqui atrás das montanhas, muita gente não vê. Pegador de pênalti, tempo de reação absurdo,
dá muita assistência, faz gol também, que é um goleiro artilheiro. Oxi. Então, é um goleiro, para mim... Ué. Vai convocar o goleiro para fazer gol? O mais completo do continente hoje é o Everson, mas não está na lista. É muito Mas clubista, entre né? Bento e Hugo, eu também iria de Hugo. Mas para jogar contra a França, eu acho que o Ederson, de fato, é o mais indicado, Renato. Na frente, o resto. Ninguém vai falar Dracena, nada. agora com você eu vou ampliar realmente o leque. Ninguém falou nada, cara, que ele falou do Ederson. Só eu que acho um absurdo o cara falar isso. O Ederson, pra você, é goleiro nível seleção brasileira? Comente aqui, galera. Vamos participar. Como eu propus aqui para o Sgarbi. Vamos falar da defesa como um todo. Claro que os zagueiros titulares não estão, né, não estão disponíveis, a dupla titular não está disponível, mas a gente tem uma defesa para essa partida e um jogo que é um verdadeiro teste. Para você, se ele escalar esses jogadores, tá legal, tá bacana, o Brasil tem chances de segurar a França? Renata, a gente tem que confiar nesses jogadores, porque se eles foram convocados é porque tem condições. O Ancelotti não ia convocar um jogador que não ia entregar o que ele espera. Então, você vendo os jogadores que ali estão, eu confio sim. É o que eu falei sempre, assim, o Ancelotti tem que ter um esquema tático. Qual é o esquema tático? É esse aqui? Então, os jogadores têm que se enquadrar neles, independente de quem vai jogar ou não. Então, você pega ali a linha de defesa, por mais que o Léo Pereira é a estreia dele, mas é um jogador que é confiável. A gente já viu ele jogando aqui. É claro que vestindo a camisa da seleção brasileira, às vezes sente, né, Cicinho? Às vezes o cara joga num clube e na seleção não consegue jogar. Mas é uma chance, é um amistoso. E analisando os números do Ancelotti, foram 8 jogos, só 5 gols tomados. Então você vê que já a parte defensiva já dá uma melhorada. Então você tendo os laterais mais defensivos, de repente tendo um Casemiro ali na frente da defesa que ajuda muito bem os jogadores ali. Então eu entendo que está muito bem servido sim. Quero falar mais dessa formação da seleção brasileira para... Muito bem, galera. Comentem aqui no vídeo, deixe aqui o seu palpite para a seleção brasileira e França, jogo amanhã às 17 horas. Monte aqui a sua provável escalação. E você é a favor do Hugo Souza ser titular ou não? O Ederson é bem melhor, né? E o Bento? O que vocês acham do Bento? E o goleiro lá do Atlético Mineiro que o Everton Guimarães falou aqui, cara? Como que é o nome dele mesmo? Eu até esqueci, cara. Tão fraco que ele é. É Everson, né? Everson, é. Tava confundindo com Ederson. Ederson é o que vai jogar. O Everson é o goleiro do Atlético Mineiro, que pra mim é um goleiro comum, né? Não tem nada demais. E o Hugo Souza, cara, assim, ele tem explosão, ele tem reflexo. Olha a defesa que ele fez naquele voleio do Arrascaeta, né? Uma quase bicicleta, né? E depois, assim, se você for pegar, ele tem uma saída de bola ruim, né? Olha só o gol que ele entregou de presente pro Flamengo ali com 3, 4 minutos de jogo. Já estava 1-0 para o Flamengo porque ele saiu jogando errado. Então é um cara, assim, que precisa de mais experiência, né? Ele é novo ainda, né? Eu acho que no futuro, na próxima Copa, ele deve ser o titular. Nessa não, tá bom? Tamo juntos, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!